Marcos tinha tudo planejado. Aos 32 anos, finalmente havia juntado coragem para deixar o emprego seguro no banco e abrir sua própria empresa. Era um sonho antigo, adiado por anos de medo e insegurança. A reunião com os investidores estava marcada para segunda-feira, em São Paulo. Ele morava no interior do Rio de Janeiro. Eram 6 horas de estrada pela BR-116, uma rodovia conhecida por ser perigosa, especialmente à noite. Marcos tinha 2 opções: viajar no domingo à noite e chegar descansado para a reunião, ou acordar às 3 da manhã de segunda e arriscar chegar atrasado. Ele escolheu a segurança. Decidiria viajar domingo à noite. Mas quando chegou domingo, algo estranho aconteceu. Um sentimento inexplicável de medo tomou conta dele. Não era lógico. Não fazia sentido. Mas era forte e avassalador. Não vá hoje. Uma voz interior insistia. Espere até amanhã. Marcos era um homem racional. Não acreditava em pressentimentos, intuições ou sinais do destino. Mas aquele medo era diferente. Paralisante. Ele tentou ignorar. Colocou a mala no carro. Ligou o motor. Mas suas mãos tremiam no volante. Isso é ridículo, ele pensava. É só medo de mudança. Você sempre teve medo. É por isso que demorou tanto para tomar essa decisão. Ele respirou fundo, colocou o carro em movimento. Dirigiu até a entrada da rodovia. Parou no acostamento. O coração disparado. Por 40 minutos, Marcos ficou ali, travado entre a razão e a intuição. Entre o que fazia sentido e o que ele sentia. Finalmente, ele desligou o carro e voltou para casa. Vou acordar às 3 da manhã, ele decidiu. Vou arriscar chegar atrasado. Mas não consigo viajar agora. Naquela noite, Marcos mal conseguiu dormir. Sentia-se covarde, fraco, dominado por um medo irracional. Às 3 da manhã de segunda-feira, ele acordou e partiu. A viagem transcorreu sem problemas. O trânsito estava leve. Marcos chegou a São Paulo às 9h30, meia hora antes da reunião. Enquanto tomava café em um posto de gasolina, ele ligou o rádio do carro. Acidente grave na BR-116 deixa 5 mortos na noite de domingo. Uma carreta desgovernada invadiu a pista contrária por volta das 22h15, causando uma colisão em cadeia. O trânsito ficou interditado por 6 horas. Marcos sentiu o café cair de sua mão. 22h15. Exatamente o horário em que ele estaria passando por aquele trecho se tivesse viajado domingo à noite, conforme o planejado. As pernas dele fraquejaram. Ele teve que se sentar no meio-fio do posto. O medo que ele sentiu não era fraqueza, era uma proteção. Marcos compareceu à reunião, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não conseguia parar de pensar. E se tivesse ignorado aquele sentimento? E se tivesse forçado a viagem? A reunião foi um sucesso. Os investidores aprovaram seu projeto. Mas para Marcos, aquilo já não era mais o mais importante do dia. Naquela noite, sozinho no hotel, ele refletiu sobre quantas vezes na vida havia ignorado sua intuição por medo de parecer irracional. Quantas vezes havia forçado situações que não pareciam certas, só porque faziam sentido logicamente. E quantas vezes aquela voz interior o havia protegido sem que ele percebesse. Semanas depois, Marcos descobriu algo que o arrepiou ainda mais. Um de seus colegas do banco, que também viajava frequentemente para São Paulo, estava entre as vítimas daquele acidente. Não há explicação científica para o que aconteceu. Não há lógica que justifique aquele pressentimento. Alguns chamariam de sorte, outros de intuição. Alguns diriam que foi Deus, anjos, destino. Marcos não sabe o que foi, mas sabe que algo maior que sua compreensão o protegeu naquela noite. Hoje, 5 anos depois, Marcos tem uma empresa bem-sucedida, mas mais importante que isso, ele aprendeu a ouvir. Ouvir aquela voz que não tem som, aquele sentimento que não tem explicação, aquele aviso que não tem lógica, mas tem verdade. Nem todo medo é fraqueza, ele diz. Às vezes, o medo é sabedoria. Às vezes,
é proteção. Às vezes, é o universo tentando te salvar de algo que você ainda não pode ver. Marcos não se tornou uma pessoa impulsiva ou irracional, mas aprendeu a equilibrar a razão com a intuição, a lógica com o sentimento, e aprendeu a ser grato por aquele domingo em que seu maior medo foi, na verdade, sua maior bênção. A estrada e o medo. Uma história sobre como, às vezes, o que parece nos impedir é exatamente o que nos salva. Você já sentiu algo assim? Um pressentimento inexplicável que te fez mudar de direção? Um medo que, olhando para trás, pode ter salvado sua vida? Às vezes, o destino não nos empurra, ele nos sussurra, e a maior sabedoria é aprender a ouvir. Se esta história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários alguma experiência de intuição que você teve. Até a próxima história que transforma. Nem sempre o caminho mais seguro é o mais óbvio. Às vezes, é aquele que seu coração insiste em seguir.